Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Na Rota do Dinheiro. Lembrando que aqui o meu objetivo é te ensinar o caminho para você sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando todo mês. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira de mulheres, e esse é o nosso programa Na Rota do Dinheiro com o tema 3 passos para você sair do caos das dívidas. O seu maior desejo é deixar as dívidas para trás na sua vida o mais rápido possível. Verdade ou não? Sim ou não? Responde aí para mim, vai. Sim ou não? Acredito que sim, né? Eu acredito também que você já deve ter tentado várias coisas e não deu resultado até aqui. Pode ser também que você esteja desacreditada da vida. Pode ser que você não acredite mais que existe uma solução, porque você já tentou várias coisas e nada deu certo. Verdade ou não? Mas eu quero te dizer nessa noite, tá certo? Quero te dizer nesta aula que existe solução para todo tipo de dívida, independente do tamanho, do tipo de dívida, se virou uma bola de neve, independente, existe solução. Beleza? E eu quero te ajudar, eu estou aqui para te ajudar nessa jornada, porque de fato isso é uma jornada. E eu vou te mostrar aqui em 3 passos como você consegue sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando todo mês. Beleza? Então já pega aí papel e caneta, beleza? Para você não perder nenhum detalhe, porque eu já vou te contar qual é o primeiro passo. O primeiro passo para você sair do caos das dívidas presta muita atenção, é você decidir não fazer mais dívidas. Esse é o primeiro passo. Pode parecer óbvio, né? Lídia, pelo amor de Deus, é claro que eu preciso parar de fazer dívida. Beleza, mas na hora do desespero, qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? Ai, meu Deus, vou falar com o meu gerente, vou pedir mais um empréstimo. Pelo amor de Deus, eu preciso resolver isso. Não, eu vou ter que entrar no cheque especial mais esse mês, senão não vou conseguir pagar todas as contas. Ou então, ai meu Deus, eu vou ter que dar um jeito de pagar o meu cartão. Pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem pagar o meu cartão de crédito. Eu não posso ficar sem crédito. Não posso deixar de pagar. É assim ou não? E aí, nessa, você acaba se enroscando mais ainda. E aí, esse ciclo nunca termina na sua vida. Você se vê com mais dívidas ainda e você pensa: meu Deus, eu tentei resolver e piorei mais ainda a minha situação. É verdade ou não? Você já passou por isso? Responde aí sim ou não. Não é? Você acaba lá, tenta, faz aqui, puxa dali, faz um empréstimo, faz um consignado. Quando você vê, meu Deus do céu, me enrolei mais ainda. Verdade ou não? E aí as dívidas continuam assombrando a sua vida. Aí você começa a olhar para a grama da sua vizinha, da sua colega de trabalho, né? Aí você diz assim: poxa, fulana, ou então para os seus irmãos, suas amigas de infância, poxa, elas têm carro, elas têm casa, elas conseguem viajar com a família de férias. Elas conseguem colocar o filho naquela escola super boa e eu não tenho, estou com condições, estou tão enrolada que eu não tenho condições de colocar meu filho naquela escola. É verdade ou não? E aí você olha para a sua vida e você diz: e eu não consigo sair desse buraco. Aí que acontece? Você sofre, você se culpa, você acha que não tem como resolver a sua situação, que não tem como sair desse buraco. Mas eu quero te dizer que a primeira coisa que você precisa fazer é parar de cavar. Para a gente sair do buraco, a gente precisa parar de cavar. É preciso parar de fazer aquilo que você sempre tem feito e que não está dando resultado. Você precisa parar de usar os mesmos meios que você tem usado até aqui e que não estão funcionando. Como, por exemplo,
cartão de crédito, cheque especial, empréstimo consignado. Isso não vai funcionar enquanto você não fizer o segundo passo. Nada disso que você vem fazendo até aqui vai funcionar se você não decidir parar de fazer dívidas. E aí vem o segundo passo, que é organizar as suas finanças. Não tem como, vou repetir, não tem como você sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando todo mês se você não decidir colocar as suas finanças em ordem. Não tem como. Não existe. Algumas mulheres me procuram no direct ou mesmo falam comigo no WhatsApp e elas me perguntam assim: Lídia, eu estou toda enrolada, eu estou toda endividada. Lídia, eu tenho dívida de cheque especial, de cartão de crédito. Lídia, eu tenho não sei quantos empréstimos. Lídia, o banco não quer negociar comigo. Eu já tentei fazer várias coisas, já tentei fazer isso, aquilo outro, mas eu não consegui. O que eu faço, Lídia? Pelo amor de Deus. E aí eu dou uma certa orientação ali dentro do que ela passa para mim, mas uma coisa que eu sempre falo é: você precisa organizar a sua vida financeira. Esse ponto é fundamental para que a sua vida financeira mude de fato e de verdade. Porque pensa comigo, como é que você vai fazer um acordo com o banco se você não sabe quanto você tem disponível para pagar? Como é que você vai fazer um acordo? Como é que você vai aceitar uma proposta do banco se você não sabe se cabe no seu bolso? Entende? Não tem como dar certo. Então, o primeiro passo fundamental é você colocar suas finanças em ordem, organizar a casa. Não tem como você sair do caos das dívidas sem passar por esse passo. Sem isso, não tem como. Aí você vai dizer assim, Lídia, tá, mas aí como é que eu faço isso? Como é que eu vou organizar minha vida financeira? Vou falar para você. Não tem segredo. A primeira coisa que você precisa é de papel e caneta. Você vai precisar escrever quais são as suas despesas. O que você tem de despesa hoje na sua vida, na sua casa, na sua família? Quais são as suas despesas? Você precisa ter essa clareza. Escreveu lá aluguel, água, luz, celular, internet, que mais, gente? Mercado, transporte, enfim, você precisa escrever todos, escola dos filhos, faculdade, se você faz faculdade. Você precisa ter essa clareza do que você faz com o seu dinheiro. Escreveu, fez a relação de todas as suas despesas. O próximo passo é você separar as suas despesas em duas categorias. Você vai separar suas despesas em despesas obrigatórias, beleza? O que são despesas obrigatórias, Lídia? Despesas obrigatórias são aquelas que você precisa pagar todos os meses. Religiosamente, você precisa pagá-las. Como? Aluguel, escola dos seus filhos, internet, celular, faculdade, enfim, aquelas despesas que você tem que pagar todos os meses. Quais são as despesas variáveis? São aquelas que você consegue administrar para mais ou para menos. Exemplo: mercado, transporte, farmácia, água, energia, lazer. Essas despesas você consegue administrá-las. Você consegue reduzi-las, algumas você consegue cortar, enfim. Você precisa primeiro ter essa clareza, beleza? Feito isso, é a hora de você passar o pente fino nas suas finanças. Como assim, Lígia? Não está entendendo. Você vai fazer aquela faxina na sua vida financeira. Entender o que você tem de despesas ali que estão de mais ou que estão de menos. Você precisa fazer essa separação. Eu vou ensinar para você uma técnica simples que você pode usar para fazer essa faxina, beleza? É a técnica SCR. SCR. Vamos lá. Que história é essa, Lídia? Eu vou explicar para você, beleza? Técnica SCR. S de substituir, C de cortar,
R de reduzir. Como assim? Eu não entendi nada. Vou te explicar. Substituir. O que você tem dentro das suas despesas que pode ser substituído por outra despesa que tenha a mesma qualidade do que você tem hoje e que seja por um valor menor? Exemplo, seu plano de celular. Você usa tudo o que ele te oferece? O que a gente mais usa no celular é a internet, não é verdade? Você usa todo o pacote de dados do seu plano de celular hoje? Porque, por exemplo, tem gente que tem plano pós-pago, né? E que vai lá, aquele plano e tal, paga 100, 200, 250 reais. Mas será que você usa tudo que esse plano oferece para você? Será que de repente você não consegue, dentro da sua operadora ou em outra operadora, um plano que te atenda, certo? E que de repente seja um valor menor? Então a gente precisa começar a olhar para essas coisas. A gente precisa começar a ter o olho clínico para essas despesas que a gente tem. Seu pacote de internet na sua casa, ele é um bom pacote? Você usa tudo? Será que você consegue encontrar um outro pacote que atenda às suas necessidades, que de repente seja um valor mais em conta? Então a gente precisa começar a fazer esses ajustes dentro da nossa vida financeira. O C de cortar. O que pode ser cortado hoje no seu orçamento? Ai, Lídia, vou ter que cortar. De repente você tem despesas que estão em excesso. De repente você tem despesas que você nem faz uso e você pode cortar. Exemplo, se você tem vários pacotes desse de streaming, tipo Netflix, Amazon, Telecine, sei lá mais o que, tudo que tem basicamente o mesmo conteúdo, mas você usa esses 4, de repente você tem 2, 3, você assiste todos eles? Ou de repente tem 2, 3 meses que você está pagando e você não está fazendo uso? Faz sentido ou não, gente? E aí você pode cortar. Ah, Lígia, eu tenho 2. Ó, eu gosto mais da Netflix. Eu tenho a Netflix, eu tenho a Amazon, mas eu gosto mais da Netflix. A Amazon eu não uso muito. De repente é uma opção você cortar. Faz sentido ou não? Será que você paga aquela cesta de serviços do banco? Né, da conta bancária? Será que você está pagando? Ah, Lígia, eu não sei se eu pago, não. Puxa lá o extrato da sua conta bancária. Verifica se você está pagando alguma cesta de serviços para o banco. Eu tive uma aluna de mentoria que ela pagava quase R$ 90 de cesta de serviços para o banco. Isso no final de um ano dava quase R$ 1.000. Presta atenção, o que você pode fazer com R$ 1.000 no fim do ano? Você pode viajar com a sua família. Você pode pegar um feriadão e viajar com a sua família. Você pode, com esses R$ 1.000, fazer uma outra coisa. Sei lá, fazer uma festinha de aniversário para o seu filho, não sei. Você pode fazer muita coisa com R$ 1.000, verdade ou não? Ao invés de você estar dando dinheiro para o banco. Entende? Então a gente precisa começar a acender o nosso sinal de alerta financeiro para essas coisas, para esses detalhes, que às vezes a gente está desperdiçando o nosso dinheiro. Falei do S, falei do C, agora eu vou falar do R de reduzir. Reduzir. O que você pode reduzir de gastos dentro do seu orçamento familiar? O que está em excesso? O que está demais? O que está de desnecessário? E aí eu gosto de dar sempre o exemplo clássico do iFood. Você pede aquele delivery todo fim de semana, digamos que você gasta, sei lá, 100, 120 reais, 150 reais por fim de semana, ou durante uma semana inteira você gasta 150 reais pedindo comida no delivery. Será que não está em excesso? Não está demais? Você não pode reduzir? Entende? Então a gente precisa em tudo buscar o equilíbrio na nossa vida financeira. Entende? Não estou dizendo aqui que é para você sair cortando tudo. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo para você. Como eu disse, em tudo a gente precisa de equilíbrio e sem perder qualidade de vida. Isso é essencial para que a gente viva bem, com saúde física, emocional e mental. Beleza? E eu quero dizer algo muito sério aqui, porque você pode estar me ouvindo falar isso e você pode estar achando: ah, Lídia, pelo amor de Deus, vou ter que cortar, vou ter que reduzir, vou ter que substituir. Ai, Lídia, isso dá muito trabalho. Ah, não, Lídia, pelo amor de Deus, só de pensar já cansei. Ah, não, Lídia, não quero fazer isso não.
eu quero te dizer o seguinte, não existe mágica. Não tem fórmula mágica. Não tem milagre. Não tem milagre. É simples. É algo simples que eu estou ensinando você a fazer aqui, mas que não é fácil. Porém, todavia, contudo, entretanto, é totalmente possível você fazer esses ajustes no seu orçamento familiar. E você começar a buscar esse equilíbrio, entende? Se você não organizar a sua vida financeira, não tem como você sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando todo mês. Não tem como. Não tem milagre, gente. Não tem fórmula mágica. É você botar a mão na massa. Não tem como. Beleza? Então, falei aqui de 2 passos. Você decidir não fazer mais dívidas, organizar a sua vida financeira, beleza? E aí eu vou para o 3º passo, que é o seguinte, na verdade eu vou dar para você 4 passos aqui, vou dar um passo bônus aqui para você, beleza? Vou te entregar mais aqui nessa aula ao vivo de hoje, tá certo? E aí, olha só, presta atenção, hein? Olha só, o 3º passo é o seguinte, é você entender as suas dívidas. Não tem como você fazer qualquer coisa com as suas dívidas, você ir lá, aceitar uma proposta do banco, fazer uma proposta do banco, negociar. Não tem como se você não entender a sua dívida. Lídia, como é que eu faço isso? Vou explicar para você. Eu costumo dizer que existe um manual de cada uma das nossas dívidas. E esse manual está em 2 lugares. No documento de evolução da dívida ou memória de cálculo e no contrato. Toda dívida tem um contrato. Beleza? E aí, nesses documentos, o que você vai ter? Vamos lá, no contrato da sua dívida, seja cartão de crédito, seja empréstimo, seja consignado, tudo tem um contrato. Ah, Lígia, cartão de crédito tem contrato? Tem. Você recebe. Às vezes você recebe quando chega lá o seu cartão, tem lá um papelzinho folder com contrato. Ou então você lá no aplicativo você tem acesso ao contrato. O contrato está lá. Só que muitas vezes a gente não lê. O que vai estar no contrato? O banco vai dizer o quê? Como ele vai te emprestar o dinheiro, ou vai te prestar esse serviço, em que condições, o que ele vai fazer se você não pagar, se você atrasar o pagamento, quanto ele vai te cobrar se você atrasar o pagamento, entende? Vai estar tudo lá no contrato. Quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, vai estar tudo escrito lá no contrato. Inclusive, quem me acompanha nos stories, de vez em quando eu estou ali mostrando casos de alunas minhas. Semana passada eu estava analisando um contrato de empréstimo pessoal de uma aluna minha. E lá no contrato, gente, no contrato, você tem todas as informações que você precisa para você se respaldar, para você ter argumentos na hora de negociar. Está tudo escrito lá. E eu vou citar esse caso dessa minha aluna. O que aconteceu? A gente estava pensando na estratégia de mudar a forma de pagamento desse empréstimo, porque era débito em conta, e aí a gente pensou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos passar para boleto bancário, para a gente poder pensar como a gente vai negociar essa dívida, beleza. Ela foi no banco, aí o gerente disse para ela, não, a primeira vez ela foi no banco, ela falou com uma outra pessoa que não era gerente dela, e aí essa pessoa disse assim, não, dá sim para fazer, para mudar para boleto. Aí quando ela foi num outro dia para falar com o gerente dela, ele disse, não, não pode. Aí quando eu peguei o contrato para analisar, minha gente, presta atenção, estava escrito lá que pode sim, a pessoa pode alterar a forma de pagamento para uma forma diferente da de débito em conta, ou seja, existe ali uma brecha onde ela pode sim alterar a forma de pagamento daquele empréstimo. Ela não precisa deixar em débito em conta. Pode ser alterado, por exemplo, a boleto bancário. Então, gente, no contrato, você sabe os direitos que você tem ali, os deveres, o que o banco vai fazer se você não pagar. Tá tudo escrito lá. Então, toda vez que você for fazer alguma transação com o banco, pelo amor de Deus, leia o contrato.
Não simplesmente pega o papel lá, o gerente vai dizer, assina aqui, aí você vai, assina e não lê uma vírgula. Esse é um mal que a gente tem de não ler o que a gente está fazendo, o acordo que a gente está fazendo. Então, muito cuidado, acende o teu sinal de alerta financeiro. Não entendeu alguma cláusula? Pergunta. Pergunta para alguém, pergunta para o gerente para te explicar, mas não assine sem ler. Beleza? Documento de evolução da dívida ou memória de cálculo. O que é isso, Lídia? Esse documento, ele funciona como um extrato, um histórico da sua dívida. Todas as informações da sua dívida vão estar nesse documento. Valor inicial, taxa de juros que o banco disse que ia cobrar, se foi empréstimo, quantas parcelas você já pagou, qual o total de parcelas que foi feito o acordo, né, o contrato, quantas você já pagou, quantas ainda falta pagar, o valor da parcela, todo o histórico da sua dívida vai estar neste documento. Lídia, e esse documento, como é que faz? Você pode solicitar isso ao banco, você pode solicitar no serviço de atendimento ao cliente do banco, você pode solicitar ao seu gerente. E detalhe fundamental, você tem direito a ter acesso a esse documento, porque na maioria das vezes o banco não vai facilitar a sua vida não para você ter acesso ao contrato e ao documento de evolução da dívida. Porém, está lá na resolução do Banco Central de número 4292, se não me engano, de 2006, diz lá que você tem direito a ter acesso a todas as informações da sua dívida e que o banco ele tem que te entregar essas informações em um dia útil. Ainda tem o prazo ainda. Um dia útil o banco tem que te fornecer essas informações, é direito seu. E muitas vezes a gente peca, a gente sai perdendo, a gente sai encolhidinha, de cabeça baixa, porque a gente não sabe dos nossos direitos. Então, acende o teu sinal de alerta financeiro. É direito seu ter acesso ao contrato da sua dívida, ao documento de evolução da dívida. Show? E aí, quando você entende a sua dívida, como ela funciona, você aí sim pode entender que estratégias você pode usar para negociar com o banco e para quitar essas dívidas. Porque aí você vai entender quais são os riscos que essa dívida te oferece. Por quê? Dívida tem risco? Tem. Se uma dívida sua tem uma garantia, como, por exemplo, financiamento do seu carro, financiamento da sua casa, dívida de IPTU, condomínio, agiota, todas essas são dívidas de alto risco, porque você pode perder alguma coisa. Financiamento do seu carro, da sua casa, se você atrasar o pagamento, você pode perder o seu bem. IPTU, condomínio, você pode perder a sua casa. Agiota, você pode perder a sua vida, pelo amor de Deus. Cuidado, são dívidas de alto risco. Dívidas como energia, contas de energia atrasada, água, são coisas que são essenciais à sua sobrevivência. Então, essas dívidas têm que ser prioridade na sua vida. Beleza? Então, essas dívidas são dívidas de alto risco de serviços essenciais, que eu acabei de falar para você. Então, elas têm que ser prioridade na hora de você pagar. Agora, dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal sem garantia, dívida de carnê de loja, são dívidas de baixo risco. Ou seja, não te oferecem risco de você perder alguma coisa. Então, tudo isso precisa ser analisado antes de você dar o próximo passo, que é o quarto passo que eu vou aqui dar de bônus para você, que é negociar suas dívidas. Veja bem que esse é só o quarto passo. Falei que o primeiro passo é você decidir não fazer mais dívidas. Segundo passo é você organizar a sua vida financeira. Terceiro passo é você entender as suas dívidas. E só depois de tudo isso é que você vai negociar as suas dívidas. Entende? Não tem como pular etapas. Não tem como você querer negociar a sua dívida. Não, Lígia, eu preciso negociar minha dívida. Pelo amor de Deus, a dívida está no nome do meu pai, no nome da minha mãe. Lígia, está no nome da minha filha, está no nome do meu filho. Lígia, pelo amor de Deus, eu tenho que negociar essa dívida para ontem. Não, você não tem que negociar para ontem.
senão você vai meter os pés pelas mãos. Não tem como pular etapas, beleza? E é isso que eu ensino dentro do método Dignidade Financeira. Eu pego você pela mão e te levo por todas essas etapas para você sair do caos das dívidas de uma vez por todas e ter dinheiro sobrando todo mês.